Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração jovem baleado por assaltantes no bairro da Tamarineira. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Violência no Jaboatão dos Guararapes, final de semana. 4 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Eita, minha gente, o final de semana foi bastante violento no estado de Pernambuco, isso mesmo. Foram 23 pessoas assassinadas, deixa eu ajeitar aqui, foram 23 pessoas mortas, isso mesmo. Deixa eu me ver aqui, foram 13 assassinatos que ocorreram no interior, 13 no interior e 20 no Grande Recife, isso mesmo. 33 pessoas assassinadas, final de semana, às 48 horas, 13 pessoas foram do interior e 20 no Grande Recife. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada aqui, mas daqui a pouquinho a gente conserta, tá legal? Daqui a pouco a gente conserta. A jovem Roseli Maria da Silva foi encontrada morta em casa no bairro Senzalinha, que fica em Carpina. No bairro Senzala, em Carpina, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição e a polícia investiga um possível assassinato. O corpo de Roseli Maria da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. E haja violência contra mulheres. Josiane Maria da Silva, de 38 anos de idade, ela foi morta com uma facada no peito, encontrada dentro de casa, na rua Antônio Nunes Pereira, no centro, em Itacaimbó. O suspeito do crime, o companheiro dela, Ladson Silva de Lima, 29 anos de idade, conhecido por Kiko, que foi preso em flagrante. A terceira mulher, Eliane Ferreira da Silva, 38 anos, moradora de rua, gente. Ela foi assassinada na Rua do Vale, no bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina. O suspeito, um tal de Rodrigo Ferreira da Silva. Ela foi levada inicialmente para o hospital local, no caso o hospital de Petrolina, depois foi encaminhada a um hospital em Juazeiro, e lá no Juazeiro ela acabou morrendo. Portanto, foram 3 mulheres encontradas mortas no estado de Pernambuco. Essa foi agredida em Petrolina e morreu lá em Juazeiro. Robson Gomes de Brito, um rapaz com 33 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Isso aconteceu na noite da última sexta-feira, na rua Apinagés, que fica no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. O que se sabe é que foram 4 homens desconhecidos que cometeram o crime. O caso segue sendo investigado pela polícia. Wanderson Luiz da Silva, de 15 anos de idade, foi agredido com disparos de arma de fogo na rua Emílio Braga, que fica no bairro da Iputinga. Crime praticado por elementos desconhecidos. Wanderson, ele morreu na hora, no local, na rua Emílio Braga, lá na Iputinga. E de acordo com informações, ele seria viciado, várias vezes, a droga dele, pessoal da família pagou as drogas para que ele não fosse assassinado, mas infelizmente isso aconteceu. Estava sendo ameaçado, inclusive acabou sendo assassinado. O corpo menor foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E um mototaxista, minha gente, foi assassinado em São Lourenço da Mata. Antônio Flávio da Silva, ele tinha 53 anos de idade e foi assassinado a bala na boquinha da noite do último sábado, na Rua das Pedras, em Tiúma. Isso mesmo, foram 2 homens numa motocicleta, se aproximaram dele e efetuaram os disparos. A polícia está investigando aí que ele estava sendo ameaçado pela ex-companheira dele, e aí a polícia vai saber descobrir se ela tem envolvimento no crime. O corpo de Antônio Flávio da Silva, 53 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente, Matheus Diogo dos Santos Alvarez, ele trafegava de motocicleta quando foi emboscado e assassinado a bala em terra do sítio Macaco, zona rural de Xangrande. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Francisco José da Silva, um homem com 44 anos de idade. Este cidadão, ele havia sido sequestrado do Cabo de Santo Agostinho, isso no último dia 5, foi mantido em cativeiro. Os criminosos usaram o telefone da vítima para pedir dinheiro via Pix, mas o rapaz, minha gente, foi torturado, morto, e o corpo encontrado em terras do Engenho Tabatinga, na zona rural de Ipojuca. A polícia trabalhou e conseguiu prender os assassinos, isso mesmo. Os suspeitos foram identificados como Roberto Lira da Silva, Eduardo Manuel dos Santos Filho e Marcelo Celestino da Silva. Todos foram encaminhados ao DHPP, onde foram autuados em flagrante. Sério realmente, né? A violência no estado de Pernambuco neste final de semana. Daqui a pouquinho a gente segue ainda com outros casos. Aleph Manuel da Silva, um jovem com 25 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em um beco. Beco da entrada da Entrapulso, que fica no centro em Paudalho. Elementos em um carro não identificado cometeram o crime. De acordo com informações, ele, o Aleph Manuel da Silva, já havia sido preso por tráfico de drogas e também porte ilegal. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, um rapaz ainda sem identificação, um rapaz que estava trazendo uma bermuda estampada camisa azul e calçando sapatos tênis, foi assassinado a bala e encontrado algemado com as mãos para trás, à margem da PE40 no Engenho Paleta, que fica na zona rural de Chão de Alegria. A polícia segue investigando o caso e o corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Palmares. Polícia prende 3 suspeitos de participação na morte de um autônomo no Cabo de Santo Agostinho. Falamos há pouco, mas o companheiro repórter Adúlcio Lucena tem mais informações. Os suspeitos pela participação da morte do autônomo Francisco José da Silva, de 57 anos de idade, que trabalhava fazendo frete e estava desaparecido desde o último dia 5, foram presos. A vítima foi vista pela última vez no Cabo de Santo Agostinho. A família registrou um boletim de ocorrência alegando que ele foi contratado para fazer uma entrega de mercadorias até Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Só que depois disso não foi mais visto. Existem imagens do autônomo na caminhonete que ele utilizava para trabalhar. No vídeo, um homem entra no carro e sai com ele. E esses seriam os últimos registros da vítima com vida. Para a polícia, os familiares relataram que um desconhecido usou o celular da vítima para enviar mensagens via WhatsApp exigindo dinheiro via Pix. As equipes do BOP foram então acionadas e foram até o município para investigar o caso. Eles conseguiram localizar um dos envolvidos que estava em posse do celular da vítima. Após novas investigações, a polícia também conseguiu localizar um segundo envolvido, que revelou o local onde a vítima teria sido morta e onde o corpo foi escondido. Após localizar o terceiro suspeito, que seria o responsável por receber os valores extorquidos da família, uma equipe da Guarda Municipal de Ipojuca foi acionada e conseguiu prender o homem no município, onde ele trabalhava como motoboy. O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição, aparentemente com a lesão causada por uma paulada. Os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, onde foram autuados em flagrante. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Morre no Hospital da Restauração jovem baleado por assaltantes no bairro da Tamarineira. Ricardo Alexandre da Silva, um jovem de profissão não informada. Ele foi agredido a bala na rua Cônigo Barata, bem na Praça da Feira, no bairro da Tamarineira. 2 homens numa motocicleta tentaram roubar a moto dele, uma XRE 190 cilindrada, 0 km. Ele, minha gente, teria reagido para que ninguém levasse o automóvel dele. O resultado, ele, Ricardo Alexandre da Silva, acabou baleado. Ele foi levado para a maternidade Barros Lima, em Casa Amarela, depois removido para o Hospital da Restauração, mas acabou morrendo. Faleceu ontem à tarde, pouco depois das 2 horas. O corpo dele foi encaminhado
encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e a polícia está investigando esse caso, esse latrocínio, e tentando identificar e prender os assassinos. Iveson Breno da Veiga Freire, um rapaz com 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Vereador Joaquim Martins de Souza, no centro, em Itambé. Foram 2 homens encapuzados que cometeram crime. De acordo com informações, Iveson Breno de Souza Freire, de 30 anos, ele seria usuário e também ligado ao tráfico de drogas. É esse o caminho, gente. Brigou com a droga aí, foi viciado, envolvido em tráfico de drogas. O caminho é esse, não tem outro não. Não vai para o SPC, não vai para o Serasa, vai para o Beleléu. Portanto, um rapaz de 30 anos, Iveson Breno da Veiga Freire, acabou sendo assassinado. José Davi da Silva, um jovem de residência não informada, este foi assassinado com tiro de espingarda 12 e foi encontrado já em estado de decomposição na rua Celestino Ferreira da Silva, no antigo lixão em Riacho das Almas. A autoria do crime é desconhecida. Esse crime, inclusive, aconteceu na última quinta-feira e, de acordo com informações, ele, José Davi da Silva, seria usuário de drogas. Conforme já dissemos, se envolveu em drogas, tráfico de drogas, vício, termina dessa forma, né? Termina sendo assassinado. É mais um caso que será investigado pela polícia. Daniel dos Santos Souza, jovem com 20 anos de idade, ele teve a residência dele invadida na Rua G, no Residencial Brasil, em Petrolina. Petrolina também está muito violento, pois este rapaz teve a casa invadida e foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. De acordo com informações, ele havia sido solto da cadeia no dia 4 de maio último. Isso mesmo, tinha inclusive com ele um alvará de soltura, a polícia encontrou um alvará com ele e ele acabou sendo assassinado. O corpo de Daniel dos Santos Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Reginaldo Fernando da Silva, com 43 anos de idade, este foi assassinado a bala no Alto Xerém, no centro, em São Caetano. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E vamos aproveitar para falar das coisas boas de hoje, né? Os aniversariantes, início de semana, tem gente aniversariando hoje. Aliás, sexta-feira foi aniversário de Rezilda. Rezilda completou 55 anos de idade. Ela é mãe de Renata e Reise e é amiga de Marcos Bola, que mora no bairro de Santo Amaro, na Frei Casimiro. Capitão Max de Jardim Brasil, Capitão Max está aniversariando, ele é amigo de Pio Palito. Amanda ou Amada, não sei, Rosendo, Amanda ou Amada, Rosendo está completando hoje 53 anos de idade. Ela é esposa de Lula das Malvinas, eita maqueiro aposentado lá do Hospital Otávio de Freitas do Sancho. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Sargento Oscar Batista de Andrade, o Cabo Manuel Felipe Santiago, a pensionista Antonieta Guedes Machado e a amiga Lachine Laura Rita da Silva. Também aniversariando hoje Tião, isso mesmo, Tião. Ele é responsável pelo grupo dos ex-jogadores de futebol. Inclusive haverá uma festança na Praça do Lixo, no Alto do Céu, em Beberibe. Vão comparecer à festa, claro, os ex-jogadores de futebol: Marcelo, Nilson, Rogério, Rivaldo, Figueroa, Dão, o irmão de Dão Jadir, ex-tricolor que mora no bairro de Pau Amarelo Paulista, os irmãos do Tião também, claro, a família, né? Os irmãos Paulo, Coca, César, Ruma e Bolo. Claro, toda a festa tem que ter bolo e bolo está no meio. E eu esquecendo também de um ex-jogador também, que é o Paulo Porco. E esse daí vai gostar do lugar, né? Praça do Lixo, o Paulo Porco vai estar lá. Que coisa, né, Paulo? Vamos lá, pessoal, vamos comemorar essa festa aí com os ex-jogadores de futebol. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Final de semana violentíssimo em Jaboatão dos Guararapes, com 4 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente aqui
na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. José Edson da Silva Oliveira Mendonça, jovem com 22 anos de idade, conhecido pelo apelido de Rato, foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua projetada loteamento Monte Bom Jesus, que fica no centro, em Jataúba. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas. O corpo de José Edson da Silva Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Davidson Rodrigo da Silva Guerra, um jovem com 18 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, isso mesmo, morto com vários disparos de arma de fogo, crime de autoria e motivos desconhecidos. Esse caso aconteceu, na rua Pedro Ferreira Paiva, que fica no bairro Macapazinho, em Macaparana. A polícia está investigando o caso. O corpo de Davidson Rodrigo da Silva Guerra, de 18 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um motoqueiro de 54 anos de idade morreu após ser atropelado na BR-232 em Pombos. Foi um carro Jeep cujo motorista, ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O corpo do motoqueiro de 54 anos de idade foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Isaac de Lima Melo, rapaz com 33 anos de idade, ele trafegava de motocicleta e acabou morrendo ao bater em uma cerca no sítio Riachão, zona rural de Puíque, no interior do Agreste. O corpo de Isaac de Lima Melo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Na rodovia BR-423, em Cachoeirinha, um homem morreu em um acidente, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo não identificado. Geraldo Augustinho da Silva tinha 43 anos de idade. Ele chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Uma idosa morreu ao cair em uma caixa d'água no bairro Bom Jesus, em Lagedo. Corina Maria de Araújo tinha 61 anos de idade e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rafael Cristiano Ramos, residente na rua Córrego da Bica, em Passarinho, no Recife. Ele foi agredido, isso mesmo, foi agredido a pauladas na rua Nazaré da Mata ou rua Belo Vale, que fica em Nossa Senhora do Ó Paulista. Seriam elementos ligados ao tráfico de drogas, questão de dívida. Rafael Cristiano Ramos, ele foi agredido a pauladas, por pouco não foi assassinado, mais uma vez aí, mais uma pessoa envolvida aí nessa coisa errada, e o resultado, o rapaz por pouco não foi assassinado. Ele encontra-se internado na emergência do Hospital da Restauração. Tiago Santos da Silva, residente na rua Jordânia, em Afogados, foi agredido a golpes de faca peixeira no viaduto das 5 Pontas, bairro de São José, por elementos desconhecidos. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. No bairro Asa Branca, em Paudalho, uma mulher descobriu que estava sendo traída, minha gente, e foi tomar satisfações com o companheiro. O resultado, acabou sendo agredida. O suspeito foi preso em flagrante. Em Timbaúba, uma mulher foi esfaqueada pela própria filha, que está foragida. Veja só que confusão, briga em família. A filha tentou matar a mãe, que foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA, naquele município. A polícia está investigando a morte de Daniel Felipe Nascimento de Oliveira, um jovem de 22 anos de idade que morava na rua São Caetano, no Alto da Minas do Fins de Olinda, assassinado a bala na última sexta-feira por elemento desconhecido. De acordo com informações, ele seria um ex-presidiário e estaria traficando na localidade. Coisa séria, né?
Também a polícia investiga a morte de Milson José dos Santos. Ele, que tinha 19 anos, morava na rua José Vicente de Lima, na cidade de Igarapu, no Campo de Santo Agostinho, e foi assassinado na última sexta-feira. Foi morto dentro de casa por 3 elementos. Um deles ainda se aproximou dele. Tá lembrado de mim? Tá lembrado, cabe daí. Os 3 caras meteram bala e mataram o Milson, que, segundo informações, ele já havia sofrido um atentado. Tinha escapado de um atentado, mas dessa vez não. E a polícia segue investigando o caso. Também está sendo investigada uma morte que aconteceu na última sexta-feira no bairro Ibura, mais precisamente na Avenida dos Rios, onde elementos desconhecidos mataram a tiros Luiz Henrique da Silva Ribeiro, um rapaz que tinha 33 anos de idade, e de acordo com informações ele seria usuário de drogas. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. O primeiro assassinato aconteceu na tarde do sábado. A vítima, Marcial da Silva Cunha, tinha 23 anos, foi assassinado a tiros na Rua do Dendê, na Charnequinha, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria ex-presidiário por tráfico de drogas, olha aí, e morreu inclusive com a tornozeleira do sistema prisional. A outra vítima foi Humberto Romão Batista Filho, tinha 25 anos, assassinado a bala quando estava sozinho em casa, na Rua 33, no bairro da Charnequinha. Foram 4 homens encapuzados se dizendo policiais. Ele morava com a mãe, mas felizmente a mãe não presenciou o crime, não estava em casa. De acordo com informações, Humberto já havia tirado cadeia por associação criminosa, roubo e também tráfico de drogas. Está aí. Os corpos de Humberto e Maciel foram encaminhados ao IML. E atenção! Violência no Jaboatão dos Guararapes com 4 assassinatos. A violência começou. A primeira vítima, Emerson Dias de Freitas, tinha 34 anos, morava no bairro da Vista Alegre. Ele foi morto a facadas durante um conflito, uma confusão, na rua José Galindo Alves, bairro Santo Aleixo, e o suspeito da foragido foi identificado como sendo Luiz Carlos da Silva. A vítima chegou a ser levada para o Hospital da Restauração. A segunda vítima da violência em Jaboatão foi Erivaldo Manuel dos Santos Souza, tinha 25 anos de idade. Ele morava na comunidade Vila Nova, no bairro de Prazeres, e foi morto a tiros na rua Maracanã, lá em Prazeres, por 3 elementos desconhecidos. No local estavam o pai dele e um primo. Morreu com a camisa do Esporte Clube do Recife, camisa 10, e ele foi assassinado. De acordo com informações, ele, quando bebia, gostava de arrumar barulhos, isso, e a polícia investiga o caso. A terceira vítima da violência em Jaboatão, José Walter Lúcio Soares, 45 anos, ele foi morto a tiros na rua Pio 12, no bairro do Cajueiro Seco, isso mesmo. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral de Prazeres. Ele saiu de casa dizendo que iria ao shopping comprar presente para uma filha, e aí acabou sendo assassinado. E a quarta vítima da violência, minha gente, o crime aconteceu na Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. Isso mesmo, e quem traz informações pra gente é o repórter Adúlcio Lucena. O crime aconteceu durante o intervalo de uma partida de futebol que acontecia no campo da Maré Mansa, na Rua da Felicidade, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima foi um homem
com 31 anos de idade, que, segundo testemunhas, estava jogando como goleiro em um dos times. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima teria sido alvejada por homens que estavam em um carro estacionado próximo ao campo. Depois de ser atingido, o rapaz ainda tentou correr, mas morreu próximo ao local, por trás do campo, como detalha o perito criminal Giliardi Lopes. O crime aconteceu durante o intervalo de uma partida de futebol que acontecia no campo da Maré Mansa, na Rua da Felicidade, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima foi um homem com 31 anos de idade, que, segundo testemunhas, estava jogando como goleiro em um dos times. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima teria sido alvejada por homens que estavam em um carro estacionado próximo ao campo. Depois de ser atingido, o rapaz ainda tentou correr, mas morreu próximo ao local, por trás do campo, como detalha o perito criminal Giliardi Lopes. Do ponto de vista pericial, a gente não pode comprovar como é que foi essa dinâmica, né? Certamente, né? De forma objetiva, mas segundo relatos populares, eles estavam no campo de futebol e começaram a disparar contra ele, eles fugiu em direção à mata e nós encontramos o corpo uns 300 a 400 metros abaixo do campo de futebol. Ele tinha lesões na perna, ele também tinha lesões no braço direito, e também tinha 3 lesões na cabeça, 3 de entrada e 3 de saída. Ele tinha cerca de 8 lesões, no mínimo 8 lesões. Nós encontramos algumas sandálias, mas a gente não consegue precisar se eram de populares ou se era das pessoas que efetuaram os disparos. De toda forma, nós recolhemos alguns vestígios, também identificamos algumas manchas de sangue, dá para ter uma ideia da dinâmica ali naquela parte da mata, né, por onde ele passou e até o destino final onde encontramos o corpo. Nós não encontramos a arma, então provavelmente tenha sido recolhido pela polícia. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve no local para dar início às investigações. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas da polícia. O corpo do homem foi retirado e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, o IML, no bairro de Santa Amaro, área central do Recife. Adúcio Lucena, para o Bandeira 2. Consertando que durante o final de semana, nas 48 horas, foram registrados 33 assassinatos. Foram 33, 13 crimes no interior e 20 no Grande Recife. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.